Na aula de hoje iremos falar sobre as principais metodologias. Antes de falarmos de cada uma delas, gostaria de lembrá-los que estamos trabalhando no sistema de análise macro para micro, ou seja, na aula de hoje iremos falar de forma resumida de cada uma dessas metodologias e depois teremos aulas específicas para cada uma delas, tudo bem? Voltando então para a aula. Os métodos para identificar valor de um bem são método comparativo direto de mercado, método evolutivo, método involutivo e método da capitalização da renda. O método comparativo direto de mercado, o MCDM, é o recomendado pela norma. Esse é o método que nós iremos focar no nosso curso, né? Porque é com ele que tu vai fazer boa parte das avaliações demandadas pelo mercado. Esse método consiste na comparação de elementos homogêneos. Digamos que você vai fazer a avaliação de um apartamento numa região verticalizada na sua cidade. Então assim, você vai procurar amostras, né, dados de mercado de apartamentos semelhantes que tenham a padrão de acabamento, tá, de conservação, tem uma quantidade de vagas de garagem, uma área, né, área privativa próxima do seu avaliando, ou seja, elementos semelhantes para que você possa compará-los, né? Mas vai ter situações que você não vai conseguir ter elementos semelhantes para fazer a comparação, né? E aí você terá que usar outra metodologia, talvez um método evolutivo. Digamos que você tenha que avaliar uma casa de alto padrão numa região humilde na sua cidade. Então você não vai ter casas, né, de alto padrão para estar comparando, né? Então assim, as características da casa, né, como piscina, padrão de acabamento, vão virar variáveis. Só que por mais que você tenha essas variáveis, você não vai ter dados para poder comparar. Você tem que ter uma quantidade mínima de dados para a quantidade de variáveis que você está utilizando. Então o que você vai fazer? Você vai separar o imóvel, você vai calcular separadamente a parcela do terreno e a parcela da benfeitoria, né? Depois você vai somar elas e multiplicar pelo fator de comercialização, né? E você vai conseguir o valor desse imóvel. O método evolutivo ele é como se fosse o inverso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Existem outras situações que ele pode ser aplicável, mas digamos que você tem um terreno numa região nobre da cidade, um terreno muito bom, mas um terreno assim grande, né? Quase uma gleba, né? E aí o que acontece? Nessa região onde ele está inserido esse terreno, não existem terrenos tão grandes quanto esse. Ou seja, você não possui elementos para comparar, né? Se tiver elementos para comparar, método comparativo direto de mercado. Aí o que acontece? Você vai ter que fazer o seguinte, digamos que naquela região tenha condomínios horizontais, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um projeto hipotético, nesse exemplo, de um condomínio horizontal para ser implementado naquele terreno, né? Então você vai ter que verificar a questão dos custos de implementação, o tempo, o fluxo de caixa, as taxas de atratividade, o processo de venda, e tudo isso. Então você vai ter que calcular os custos que você vai ter para fazer esse empreendimento, né? E você depois vai calcular o lucro que você teria, né? O lucro presumido desse empreendimento, né? E você vai fazer a subtração deles e vai conseguir chegar ao valor do terreno, né? E para isso, digamos, nesse caso que nós estamos usando um condomínio horizontal, né? Você vai ter que calcular o valor dos lotes padrão. E aí, para calcular o valor do lote padrão, você vai ter que usar o método comparativo direto de mercado. Você pode ver que ele está relacionado tanto com o método evolutivo quanto o método involutivo. É um método básico, né, dessas metodologias que abrangem boa parte do que é demandado pelo mercado. Quando nós falamos de método de capitalização da renda, já é mais para empreendimentos, né, para shoppings, né, porque o que acontece? No método de capitalização da renda, o valor da benfeitoria, né, o valor do terreno, não é tão relevante. O que é relevante é o quanto ele pode lhe proporcionar de renda, né? Então você teria que ver quanto que um empreendimento hipotético ali geraria de renda, né? Teria que ver o fluxo de caixa, é um método mais complexo, né? Que nós não iremos tratar profundamente nesse curso. Temos também métodos para identificar o custo de um bem, que é o método comparativo direto de custo e o método da quantificação de custo, que ele é muito utilizado no método evolutivo, né? Quando a gente for calcular a parcela da benfeitoria, certo? Bem, espero que tenha ficado claro que a escolha da metodologia
vai depender das variáveis e dos dados disponíveis. Lembra que na aula passada nós falamos sobre aquelas 5 perguntas? Sobre a questão da natureza, da questão da finalidade da avaliação, disponibilidade, quantidade e qualidade dos dados. Ou seja, essas respostas, né, que você tem que obter tem que ser referente ao seu avaliando. E com base nela você vai conseguir escolher uma dessas metodologias. Na aula que vem iremos falar sobre o método comparativo direto de dados de mercados. Um abraço e até lá.